Tudo bem? Hoje eu quero dar um depoimento, falar sobre o que é ter uma mãe disfuncional. Eu passei recentemente, na realidade há um ano, eu tenho passado por uma situação curiosa. O ano passado eu sofri um ataque virtual que afetou a minha realidade. Tentei registrar um boletim de ocorrência, não consegui. E somente as pessoas que interagiram conforme as minhas postagens ou me trataram de alguma maneira diferente por causa da forma como eu penso é que podem dizer por que agiram da forma como agiram. Eu posso falar sobre mim, eu não sou responsável pelo que transformam aquilo que eu faço, ou que eu falo, ou como eu penso, mas sim por aquilo que eu faço, falo e penso. Não é verdade? Antes da gente deduzir o que o outro quer dizer, a gente precisa ir até o outro e perguntar a ele o que se passa. A minha mãe, ela é uma pessoa disfuncional, eu cresci em um lar disfuncional e ela cria problemas de todas as ordens. Eu, por exemplo, hoje estou no quarto, dividindo o quarto com a minha mãe, porque por causa de uma arrumação deles aí não me devolveram a minha casa e alienaram a minha filha durante todo esse tempo contra mim. E eu só tomei consciência da gravidade do problema depois que eu cheguei aqui, porque para mim não estava tão claro como está hoje em dia. Se fosse por outros motivos que realmente minha mãe alegou quando ocorreu em 2009 o fato, teriam buscado corrigir isso e não gerar um problema, mais problemas, nem tampouco nem me devolveram a minha casa e ainda por cima lascaram com a cabeça da minha filha dizendo que eu fui embora por causa de macho. Sendo que eu fiquei doida atrás da minha filha e todos esses anos eu fui presente. Todos esses anos eu enviei recursos, todos esses anos eu busquei participar da vida dela, todos esses anos eu procurei participar de tudo que se passava. É muito complicado você crescer em um ambiente familiar onde foge ao contexto natural, onde as pessoas que deveriam proteger, elas não protegem. E não é colocando culpa aqui ou ali, mas há uma diferença muito grande. Quando você não tem uma boa estrutura familiar, as dificuldades que você enfrenta são enormes, inclusive pelo seu contexto interno, que também se soma a uma série de outros fatores. E não, eu não sou psicóloga, eu sou formada em administração e eu só tenho esse olhar, essa perspectiva pela quantidade de coisas que eu já passei, que eu já enfrentei. Hoje em dia querem construir que eu estou louca porque eu penso como eu penso. Eu não vou nunca concordar com algo que esteja errado ou com uma injustiça que esteja sendo feita simplesmente porque isso me traz alguma espécie de benefício. A minha postura sempre foi ajudar, porque eu senti carência de ajuda. E das vezes que eu encontrei pessoas que têm o mesmo perfil de caráter que o meu, eu me identifico. Eu me sinto segura com quem é íntegro, porque eu busco cada dia a minha integridade e me melhorar como ser humano. A minha responsabilidade é comigo mesmo, é a mim que eu busco vencer todos os dias. Eu não consigo entender como alguém, por exemplo, dentro de uma organização, se alia a outra pessoa ou se junta ou articula para poder tirar alguém do seu caminho, em vez de ser por competência, né? Por dividir o que tem de conhecimento. A minha linguagem sempre foi de cooperação. Sempre foi de que eu crescendo, a empresa crescendo, eu cresço. Se a sociedade cresce, eu cresço. Se a comunidade cresce, eu cresço. Se a família cresce, eu cresço. Se eu cresço, eu preciso puxar os demais também para cima. E se eu não consigo me desenvolver, o pouco que eu consigo doar, com certeza faz em algum momento alguma diferença. Eu vim de uma família com um nível de religiosidade muito grande. E a religiosidade sempre foi um problema. Deus nunca me foi um problema, mas a religiosidade sim. Assim como a politicagem para mim é um problema. Enfim, hoje é aniversário da minha filha. E eu a amo muito. E nunca desisti de lutar por ela. Ela, a primeira vez, em 2009, diante da influência de minha mãe, da forma como minha mãe agiu, ela
Minha mãe tinha dito uma série de coisas ao meu respeito, sempre me descredibilizando, e eu até coloquei um vídeo. Eu tenho um canal pessoal lá no YouTube que eu uso há algum tempo. Eu tinha até deixado meus vídeos privados quando começou a acontecer uma série de fatores. E hoje eu coloquei lá uma denúncia exatamente para que vocês compreendam o que se passa, né? E entendam o contexto todo. Eu tô cansada de pagar uma dívida social que não é minha, porque o Estado não está preparado para lidar com isso e porque minha mãe é como ela é. Minha mãe também é vítima de abusos e de uma série de coisas. Tem desvios de caráter na minha percepção, da forma como ela age, por dor, por necessidade, por sobrevivência. Eu não a julgo, eu não a culpo, mas também não posso continuar carregando um peso que não é meu. Então, por favor, eu peço a vocês todos que estiverem me ouvindo, que tenham paciência. A primeira vez que, lá atrás, em 2009, quando minha filha foi tirada de mim, depois de uma série de eventos que aconteceram, a minha mãe disse que eu impedi a minha filha de ter uma vida de princesa. Então, minha filha sempre quis ter uma vida melhor. E eu não a julgo por isso. Ela realmente tem que ter batalhando, estudando, né, se dedicando, procurando conquistar as coisas da forma certa. Hoje eu não sei o que se passa na cabeça da minha filha, mas eu sei que a minha mãe e alguns familiares são envolvidos. Alguns familiares não, minha mãe e alguns familiares são envolvidos com política, enfim, com politicagens, e eu não gosto desse tipo de envolvimento. Não é minha praia. Então, eu não sei se ela se sente seduzida por algum tipo de proposta, por alguma eventualidade, possibilidade de seguir uma carreira política ou algo assim. Também não a culpo se ela defende o que ela defende, se ela acredita e se ela vai somar, maravilha. Eu só não vou concordar nunca transformar uma verdade em mentira porque isso satisfaz a alguém ou porque isso é conveniente a alguém. Eu já cometi erros na minha vida por ignorância, por necessidade, por equívocos, enfim, mas eu nunca vou deixar que usem as minhas fragilidades, as fragilidades das pessoas que eu acredito que podem ser melhores ou que erraram porque simplesmente não sabiam como fazer o certo, ou porque toda família tem suas fragilidades, né? Ninguém é perfeito. Eu não sou perfeita, você não é perfeito. Porque isso convém a alguém, porque isso alguém cometeu um erro de tentar transformar algo que não era em outra coisa, não contem comigo para isso. E nem com a minha vida, nem com a minha história, e nem com os meus sentimentos, nem tampouco com as minhas emoções, nem tampouco com as minhas motivações, nem tampouco com a minha forma de ser, sentir e pensar. Eu não estou louca, né? Como, enfim, alguns familiares estão aí. Segundo a minha mãe, tem gente que está. Porque ela sempre usa o nome das pessoas quando ela quer articular alguma coisa. Então eu não sei realmente o que se passa, o que estão pensando, ou o que deixem de pensar. O que eu estou passando é isso, o que eu enfrento desde da infância é isso, e todas as vezes que eu denunciei o que eu passava, minha mãe sempre articulou para tentar esconder o que se passava. Ou seja, minha mãe sempre me sacrificou para poder ser alguém. E quando isso afeta a relação com a minha filha, e eu vejo minha filha ou passando necessidade que eu não consiga suprir, ou passando por alguma coisa que eu não consigo resolver, isso me acaba. Eu acho que qualquer pai, qualquer mãe entende e o que é essa dor. E não é brincadeira e não é fácil. A forma como eu penso, tudo que eu sinto, o que eu vivenciei, principalmente dentro desse último ano, está no que eu escrevi, a triquetra. Tá, o link tá aqui na bio, se você quiser dar uma lida, se quiser dar uma entendida na forma como eu penso e o que é que tem ocorrido, tá lá, tá bom? Que Deus abençoe a cada um e, enfim,
Vamos em frente. Não gosto de vitimismo, por isso eu nunca abri. Quando eu abri parte da minha vida foi para tentar ajudar pessoas, porque eu sei que tem outras pessoas que passam por situação semelhante. Não para obter ganho com isso. Agora, se a minha vida ajuda a de alguém de alguma forma, principalmente de maneira positiva, eu agradeço a Deus por essa possibilidade e desejo toda sorte de bênção sobre você. Forte abraço, gratidão. Filha, eu te amo. Feliz aniversário. Até.